Olá, caríssimos, sejam todos bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós falaremos sobre a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Falaremos hoje e depois na semana que vem também falaremos sobre a Igreja Católica. Hoje falaremos da Igreja como esposa de Cristo e semana que vem falaremos da esposa da Igreja como mãe do povo de Deus. Então nós vamos hoje partilhar. Hoje eu estou com equipamentos um pouco diferentes. Semana passada deram alguns problemas no som, e aí eu tive que mudar. Por isso que o vídeo também saiu um pouco mais tarde, né? Se não está saindo na quinta-feira, está saindo na sexta-feira, né? Eu peço desculpas por isso, mas já agradeço também a sua paciência aqui. Então vamos lá. Nós precisamos então olhar para a Igreja Católica. Quando nós olhamos o credo que nós estamos estudando o credo a partir de uma revelação. Então Deus foi revelando, Ele foi se revelando, revelando também o seu Filho, que é Deus também. Nós aprendemos que esse Filho também revelou o Espírito Santo, que é Deus também. E esse Espírito Santo, o Filho e o Pai geraram, nutriram, pensaram, planejaram uma igreja, um lugar para reunir o povo de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui, mas é sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar. Igreja é a reunião do povo de Deus em torno do Filho do homem, em torno de Jesus Cristo. Então, a igreja, essa assembleia, essa eclésia, né, que nós vamos entender aqui nessa aula, ela é essa reunião do povo de Deus em torno do Filho do homem. Vamos lá então? Então a nossa catequese hoje, ela terá duas partes, certo? Sempre são divididas as nossas aulas aqui, e elas será dividida em duas partes. Vamos lá. Creio na Santa Igreja Católica. O credo ele vai falar isso. O credo que nós professamos, ele fala isso. E ele vai dizer o seguinte. Cristo é a luz da igreja. Então, diante de todas as trevas, diante de todas as luzes, tudo que pode iluminar a igreja de Cristo, ela só é essa luz se for de Cristo. Ou seja, isso só é luz para a igreja se for de Cristo. A única luz que a igreja recebe é a luz de Cristo. Cristo é a luz dos povos. E essa luz, deixa eu mudar aqui, e essa luz brilha no rosto da igreja, assim como a luz de Deus brilhava no rosto de Moisés. Então, quando Moisés ele experimentava a palavra de Deus ali no monte, quando ele rezava, o seu rosto voltava-se iluminado. Então, ele resplandecia a glória de Deus através do seu rosto. Também no rosto da igreja resplandece a glória de Deus. E nós vamos entender que esse rosto, ela é uma cabeça, e essa cabeça, ela é Jesus Cristo. Então, é em Jesus que a luz de Deus brilha para a igreja, para o povo de Deus. Assim como a luz, deixa eu só mudar isso aqui, está muito ruim para mim. Assim como a luz da lua é toda do sol. Ou seja, toda a luz da lua, ela não gera, ela não produz luz natural. Então, por quê? Porque essa luz da lua, ela vem toda do sol. A luz que a igreja reflete é toda de Cristo. Então, a igreja não só absorve a luz de Cristo, mas ela também reflete essa luz. A igreja também é o lugar onde floresce o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é a fonte e o doador de toda a santidade. Então, toda a santidade vem do Espírito Santo e toda a doação, ou seja, tudo aquilo que ele doa-se inteiramente, assim como Cristo se doa inteiramente, assim como o Pai se doa inteiramente, porque doa o seu próprio Filho, o Espírito Santo também doa a sua santidade à igreja. Ele dota a santidade, ele dá à Igreja Católica toda a sua santidade. Então a igreja
é, segundo a expressão dos padres, o lugar onde floresce o Espírito Santo. Então, toda flor que nasce da Igreja Católica, que nasce na Igreja Católica, é gerada pelo Espírito Santo. Aí você vai me perguntar, Carlos, mas o que está acontecendo? Porque assim, você está falando da Igreja Católica e as outras igrejas? E as outras igrejas evangélicas, protestantes, seja lá o que for. Bom, só existe uma igreja. Cristo, quando veio, ele não disse, fundarei em ti, colocarei as minhas igrejas. Ele disse a minha igreja, ele disse no singular e não no plural. E nós temos que relembrar que tudo aquilo que Jesus fala é verdade, porque ele é a verdade. Então, ele não disse meias palavras, ou ele não disse palavras incompletas, ou ele não se enganou. Lembra-se que Deus não engana e nem se engana. Então, ele não disse para os discípulos, e aqui nós temos que relembrar aquilo que nós falamos lá quando nós dissemos da palavra de Deus. Nem tudo que está na Bíblia é para mim. Ou seja, existem algumas coisas que elas não são diretamente para mim, não são ordens diretas para mim, mas são ordens indiretas para outras pessoas, ou diretas para outras pessoas e indireta para mim. Então essa passagem, por exemplo, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele está falando especificamente, diretamente para Simão Pedro, para São Pedro. E aí nós entendemos então que falando para São Pedro, deixa eu mudar esse negócio aqui para ver se fica melhor para mim aqui. Isso. E falando para São Pedro é que ele vai poder de fato, Cara, aqui também, peraí, aguentei só um pouquinho, isso. E falando para São Pedro é que ele vai de fato ser a pedra angular. E nós vamos ver o que é pedra angular. Talvez você sempre ouviu falar sobre pedra angular e não entendeu. Eu imaginava uma outra coisa. Há muito tempo atrás eu imaginava uma outra coisa. E aí, quando a gente vai estudar, a gente percebe o que é realmente pedra angular. Mas vamos lá então. A igreja então é santa, católica, una e apostólica. Confessamos então que a igreja é santa, que a igreja é santa, pois está unida ao corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela está unida ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus se não, eu nem vou falar se, porque sendo Jesus santo, aquilo que está unido a ele também é santo. Aquilo que está unido ao santo é santo também. Por isso nós podemos chamar todos os santos de santos, os santos que são santificados pelo Espírito Santo. Eu sei, eu estou falando muita palavra santo, mas é porque tem esse significado, tem esse sentido mesmo. É tudo que está em Jesus é santo. O Espírito, a igreja, o povo justo, os justos que viveram unidos a Jesus Cristo. Certo? A igreja também é católica, ou seja, católico é católicos, do grego, que vai dizer justamente isso, aquilo que é para todos, aquilo que convida a todos, aquilo que não joga fora nada. Então, pois é para todos, ou seja, é universal, no sentido de universal, no sentido de que é para todos aqueles que chegarem e todos aqueles que precisarem ouvir, ou seja, todo mundo precisa ouvir a pregação, a evangelização, a boa nova, que o próprio Cristo ensinou e nos exortou a falar. Então, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai a boa nova a todas as criaturas, a todos os povos, a todas as nações, é Jesus dizendo o nome católica, o nome da Igreja Católica, a todas as nações. Então, católico significa isso, a todas as gentes, a todos os povos. Una, pois nela não há divisão, e professa uma só fé, um só batismo. Então, aqui, deixa eu mudar isso aqui. Uma só fé e um só batismo.
Ela também é apostólica, pois descende dos apóstolos. E os apóstolos, eles transmitiram pela tradição aquilo que eles experimentaram, viveram e testemunharam com Jesus e após Jesus no Espírito Santo, nos Atos dos Apóstolos. Então aqui nós temos a Igreja Santa, Católica, Una e Apostólica. Existem duas igrejas de Cristo? Não, porque ela é una. Existe uma igreja que recrimina, que repudia alguém? Não, pois ela é católica. Existe pecado dentro da igreja? E aí? Existe pecado, mas a igreja é santa e pecadora, sim ou não? A igreja é feita de pecadores, mas a igreja é santa. Então, ou seja, existem pecadores dentro da igreja, pecadores no sentido, não no sentido que estão afastados de Deus. Aqueles que estão afastados de Deus são os pecadores. Aqueles que estão unidos a Cristo não são pecadores. Então, existem aqueles que têm a predisposição para o pecado, a concupiscência do pecado, mas devem vigiar. Vigiando, continuam santos na Igreja Católica. E apostólica porque ela vem dos apóstolos. Então a Igreja Católica ela pode ter nascido em 1500, ela pode ter nascido no primeiro milênio, ela pode ter nascido ali por volta do ano 500 depois de Cristo? Não, porque ela nasceu dos apóstolos. Então não tem como uma pessoa falar assim, é porque a minha igreja é a de Cristo, sendo que a pessoa nem conheceu Cristo. Não faz sentido isso. Não faz sentido você não conhecer uma pessoa e dizer que você pode falar aquilo que a pessoa disse. Não é estranho isso? Bom, aí se você fala, é porque você recebeu de alguém. Aí você recebeu da Igreja Católica. Tá bom? Todas as pessoas que pregam hoje, pregam por conta da igreja. O grande problema do cisma, desse rompimento dos protestantes, é que eles quiseram interpretar da sua forma. Mas só pode interpretar as escrituras quem escreveu as escrituras. Ou aqueles que escreveram as escrituras deram autoridade. Portanto, mais uma vez, lembrando daquela aula de tradição e de magistério, nós vamos entender que que a Sagrada Escritura é apenas um braço da tradição. É apenas uma extensão física, ou seja, palpável, da tradição. Né? Porque a tradição era passar adiante e agora elas passam adiante por palavras, por escrita. Certo? Continuando aqui então, nossa segunda parte da aula. A igreja no desígnio de Deus. Quais são os nomes e as imagens que a igreja tem? Então, no Antigo Testamento, Deus pensou a igreja. A igreja ela não nasceu de uma hora para outra. Deus falou assim, e se eu fizesse isso aqui? Lá depois de Abraão, depois dos profetas. Não. Deus pensou a igreja antes da criação do mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você que fala assim, não existe salvação sem igreja. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ir na igreja. Vou falar essa voz aqui. Eu não preciso ir na igreja para ser salvo. Meu filho, igreja é a reunião do povo de Deus. Se você não está em Deus, ao redor de Deus, você não está sendo salvo. Eu sinto muito te falar isso e eu preciso te dizer isso. Você não está sendo salvo se você não está ao redor da salvação, que é Jesus. Como é que você está salvo? Vamos supor, se eu estou me afogando, alguém joga uma boia. Eu falo assim, eu não preciso de boia, porque existe salvação fora da boia. Jesus é a boia. Jesus é a boia que foi lançada pelo Pai. E nós temos que nos agarrar a ela. E se nós não nos agarrarmos, nós vamos todos perecer. Vamos lá. O nome da Igreja Católica. Igreja, ou eclésia, do grego,
Ek kalen significa chamar fora, uma espécie de convocação. Então, igreja é uma convocação a todas as pessoas que estão de fora. Aqueles que estão de dentro precisam de convocação? Não, não precisam. Quem está na festa não precisa de convite. Já está na festa. Você não entra numa festa, né? Depois você entra numa festa, você não fica preocupado com convite. Você deixa lá em cima da mesa e vai curtir a festa. Quem está na festa não precisa de convocação. É só manter-se na festa. Então, a igreja é um lugar de convocação. A primeira missão e única missão da igreja é a evangelização. É convidar todos a se reunir em torno da salvação, em torno do bote, em torno dessa boia que é Jesus Cristo. É a reunião ou assembleia e reunião são a mesma coisa, do povo em geral de caráter religioso. Então, é uma reunião de caráter religioso. No Antigo Testamento, esta assembleia era a reunião do povo eleito diante de Deus no Sinai, onde Israel foi constituído por Deus como seu povo santo. Como seu povo santo. Então, foi constituído no Sinai essa palavra assembleia, que é justamente isso, essa reunião do povo de Deus para contemplar, para se reunir em torno de Deus. Ao chamar-se igreja, a primeira comunidade dos que acreditavam em Cristo reconheciam-se herdeira desta assembleia. Então, quem se dizia igreja? Quem se chamava igreja? As primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos, apostólica. A primeira comunidade dos apóstolos, elas acreditavam que em Cristo reconhece-se a herdeira, que a igreja se reconhece herdeira de Cristo. A assembleia, essa igreja é herdeira de Cristo. Tá certo? Eu me embananei um pouquinho, mas deu para sair, deu para entender, né? Deus convoca todos por meio e na igreja. Ou seja, não só por meio da igreja, porque ele não convoca para que vá para longe da igreja, para que continue fora da igreja. Mas ele convoca por meio da igreja e na igreja, para estar na igreja. Então, Deus nos chama para estarmos na igreja, ok? Eu estou só conferindo o áudio aqui para ver se está saindo, se está tudo ok, tá bom? Então vamos lá então, continuando aqui. E aí você me fala se o áudio ficou bom, se melhorou, se não melhorou. Esse vai ter um pouquinho mais de edição da minha parte, mas eu acho que no produto final espero que fique bom, tá bom? Então vamos lá então. Eu agradeço também as pessoas que deram a opinião, falaram, esse áudio não ficou bom da semana passada, e realmente não ficou bom, e eu vou tentar dar um melhor aqui. Tem um microfone bom, vocês viram que são um microfone bom, mas eu não sei o que aconteceu, ele não funcionou na semana passada, e eu não quis arriscar nessa semana de novo. Aí eu arrumei esse outro microfone de lapela aqui e vamos ver se resolve. O termo então, Kyriake, de onde derivam church ou kirch, significa aquela que pertence ao Senhor. Então, church ou kirk ou Kyriake, né? Kyriake é aquela que pertence ao Senhor. Então, igreja é aquela que pertence ao Senhor. Igreja na linguagem cristã. Na linguagem cristã, igreja pode ser podem ser três coisas. Ou pode ser uma assembleia litúrgica, ou uma comunidade local, ou uma comunidade universal dos crentes. Vamos lá. Quando alguém se reúne para celebrar alguma liturgia, quando um povo se reúne para celebrar uma liturgia, o nome disso que se dá é igreja. O lugar onde se reúne para celebrar a liturgia é a igreja. O lugar também, uma comunidade em geral, não só uma comunidade, por exemplo, aqui onde eu participo, a paróquia, no santuário onde eu participo, né, existe, porque onde eu participo é santuário, não é paróquia, mas já foi paróquia, e eu participo desde essa época lá, né? Quando era paróquia, mesmo agora também, como santuário,
como Santuário Basílica, é um lugar que é um complexo, ou seja, são vários lugares. São vários lugares. E nesses lugares existem, todo esse lugar é uma só igreja. Mas também onde pode se, do mesmo jeito que está acontecendo um batismo num lugar, está acontecendo uma missa no outro, está acontecendo um grupo de oração no outro. Claro que o grupo de oração não é litúrgico, mas a gente entende que é uma reunião da igreja. Então são todos igreja também. E também essa comunidade universal dos crentes, daqueles que acreditam em Cristo, também é considerado, ou seja, todo. Então é uma parte pequena, uma parte maior, uma parte de uma. A Assembleia Litúrgica é uma parte de momento, uma comunidade é uma parte de local, e uma comunidade universal é uma parte universal, ou seja, do todo. São 3 significados, mas são inseparáveis, ou seja, um está dentro do outro. É como um conjunto, né? A Assembleia Litúrgica dentro da comunidade local, a comunidade local dentro da comunidade universal. Esta igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Então Deus vai reunindo aos poucos ali. Então essa ideia de célula que muitas igrejas protestantes têm, ela surgiu da Igreja Católica, gente. Da Igreja Católica. Então não se espante, fala assim, porque isso aqui na igreja evangélica é novidade, na igreja protestante é novidade. Meu filho, está na igreja católica há muito tempo. A gente tem 2000 anos. A igreja católica tem 2000 anos. A igreja católica tem 2000 anos. Então não dá para você falar que a sua igreja de 15 anos, ela já tem toda a revelação. O nome disso é heresia. A gente já falou sobre essa heresia aqui, né? Vocês lembram, né? Vamos lá então. Continuando. Esta igreja é o povo de Deus que se reúne no mundo inteiro. E vive da palavra e do corpo de Cristo. Assim se torna corpo de Cristo. Vamos lá então. Quais são as 2 partes de qualquer liturgia? Seja ela a liturgia da missa, seja ela que é a liturgia da Eucaristia, seja ela a liturgia da confissão, né? Porque todo sacramento ele é litúrgico. Todo sacramento ele tem essa divisão. Essas 2 partes. Vamos lá então. Por exemplo, quando eu chego na confissão, eu só confesso porque eu recebi uma palavra. Uma palavra que me mostrou que eu estou errado, que eu cometi algo errado. Então eu vou confessar. E lá, a pessoa de Cristo está para me absolver em ato. A sua palavra em ato, na voz do Padre, na pessoa do Padre, ou melhor, a pessoa do Padre na pessoa de Cristo, ela me absolve. Quando eu vou na missa, eu escuto a palavra de Deus e logo em seguida tem a mesa da palavra e logo em seguida tem a mesa da Eucaristia. Então são 2 partes, palavra e corpo de Cristo. Então sempre existe essa palavra e essa presença do corpo de Cristo. Não só um Cristo que fala sem corpo, mas um Cristo que permanece, que está presente, e também um Cristo que fala, ok? Quais são os símbolos da igreja? Existem alguns símbolos que são designados no catecismo. Claro, existem outros símbolos também que podem ser utilizados, mas esses aqui são os mais importantes. Ok, então. Os símbolos da igreja católica. A igreja, na Sagrada Escritura, há várias imagens e figuras que falam do ministério, figuras que falam do mistério da igreja na Bíblia. No Antigo Testamento, essas imagens constituem variantes do povo de Deus. No Novo Testamento, essas imagens encontram um novo centro, Cristo, cabeça deste povo, que é seu corpo. E aí temos as imagens tiradas da vida pastoril, da vida agrícola, da construção, da família, desse meio de construção, desse meio da família e do meio do matrimônio, certo? Vamos olhar então essas 5 realidades e 2 vão ser unas aqui, vão ser juntas. Na vida pastoril, né? Na vida de pastoreio, ou seja, desse redil, desse pastor que nos conduz, que é o próprio Jesus, o bom pastor. A igreja é esse redil, ou seja, o lugar das ovelhas. E como nós falamos de ovelhas aqui, no início do curso, aqui no início das aulas, nós falamos um pouco mais. Depois eu fui deixando, porque
a simbologia, a analogia, ela não foi se encaixando. Mas a gente tem sempre que lembrar, nós somos esse povo de Deus, ovelhas de Deus, as ovelhas que têm um pastor, não mais sem pastor. Onde há uma só porta, só existe uma porta. É como se fosse assim, ó. A igreja é uma grande fazenda e só tem uma porta para essa fazenda. Qual é a porta? Cristo. Cristo é a porta dessa fazenda. Para entrar nessa fazenda, para pastar nessa fazenda, nós entramos por Cristo. Ele também, como diz como diz Bento XVI, cardeal não, Joseph Ratzinger, como diz Joseph Ratzinger, Bento XVI, ele falava, Jesus é o pastor e a pastagem. Jesus é o pastor e a pastagem, ou seja, ele é tanto o pastor como o alimento das ovelhas. Do qual o rebanho tem um só pastor, Deus. Com as ovelhas, embora governadas por pastores humanos, são guiadas e alimentadas pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores. Então a igreja ela é governada por homens, sim, claro, mas ela é guiada e alimentada pelo próprio Cristo. É o próprio Cristo que disse, não vos abandonei, não vos abandonarei, não vos deixarei órfãos, não estareis sozinhos. E não só ele, mas ele envia o seu Espírito Santo, que é ele também porque é a Santíssima Trindade, ou seja, não existe um sem o outro. Então, o próprio Senhor Jesus é quem nos guia, é quem nos alimenta, através desses pastores humanos. Cristo é o príncipe dos pastores. Cristo é o pastor que deu sua vida pelas ovelhas. Também podemos olhar essa simbologia da agricultura, da vida agrícola. A igreja é essa agricultura, ou campo de Deus, onde cresce a oliveira antiga que os patriarcas foram a raiz. Então, existiu uma planta ali no início, que ela primeiro cresceu as suas raízes, na tradição do Antigo Testamento e tudo mais, onde Cristo gerou-se o tronco de Jessé. Jesus, o tronco de Jessé, essa árvore posta sob as raízes do Antigo Testamento e que vão florir o Novo Testamento. Então é como se eu dissesse assim, o Antigo Testamento é a raiz da árvore. É a raiz da árvore. Eu posso tirar a raiz? Não, não posso tirar, senão a árvore morre. Senão a árvore morre. Nós vivemos também do Antigo Testamento. Quando nós falamos lá de Bíblia, nós falamos disso. Nós vivemos também de Antigo Testamento, sim. Mas o Antigo Testamento ele deve ser lido à luz de Cristo, pela imagem de Cristo, certo? E aí nós entendemos o quê? Nós podemos entender que a partir desse tronco, a copa vai se iluminar, vai florescer. Vai florescer. A copa é o Novo Testamento. E esse Novo Testamento que dá seus frutos, dá suas flores no povo de Deus, no povo que vem após Cristo. Esta oliveira é a videira verdadeira, o Cristo, vinha eleita, plantada pelo celeste agricultor. O Pai é o agricultor e eu sou a vinha, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos, tá? Talvez você não entendeu isso. Se eles são os ramos, quem é a raiz? É o Antigo Testamento. Nesta videira encontra-se fecundidade e vida para os ramos ligados a ela, né? Essa aqui é bem fácil entender, porque o próprio Senhor Jesus aqui explicou. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Também a simbologia da construção. A igreja é a construção de Deus. Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Eu falei da pedra angular aqui, e essa pedra angular. Pedra angular significa a principal pedra de sustentação que era usada na construção de um edifício na antiguidade, geralmente no alto das portas ou no topo das pontes antigas. Você já viu aquelas pontes antigas ou aquelas
portas em arco, né, que tem aqui, e aí eles vão colocar aqui, eu vou mostrar uma figura, mas eles vão colocar assim, aí eles vão montando assim, né, eles vão colocando assim até formar um arco aqui. Chega no último aqui, eles estão segurando aqui, eles vão e colocam uma pedra aqui, uma pedra em ângulo, ela tem um ângulo, e quando ela pela gravidade, ela firma as outras pedras. Então as pedras não tem para onde ir, elas se sustentam, que é mais ou menos assim. Deixa eu ver se aparece a imagem aqui. Aqui, ó. Estão conseguindo ver aqui? Então aqui tem essa... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, ó. Isso. Aí deu... Deixa eu ver se mostrou aqui. Isso, mostrou. Olha, perfeito. Então essa aqui, ó, é a pedra angular. Sem essa pedra aqui, ó, todas as outras pedras aqui caem. Ela sustenta as outras pedras aqui. Ela não desce por conta dessas duas pedras aqui. E aí nós podemos considerar aqui Pedro e Paulo. Nas duas pedras aqui, todos os outros apóstolos aqui. Aqueles que são apóstolos e aqueles que são pregadores. Né? Os discípulos, os herdeiros os herdeiros dos apóstolos aqui e... Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Os herdeiros dos apóstolos aqui e... né? Então aqui nós temos Cristo. E sobre essa pedra aqui, todo o arco, toda a porta é construída. Ok? Conseguiram entender aqui? Vamos voltar, então, para a nossa... Desta pedra angular, a igreja construída pelos apóstolos recebe firmeza e coesão. Lembra lá daquela pedra? Ela tem uma firmeza ali. Fica firme. É aquela pedra ali que dá sustentação. Então, quando vocês veem aquelas pontes antigas que são construídas também dessa forma, do mesmo jeito que os pórticos, os portais também eram construídos dessa forma. Né? Por isso que eles não caem. Estão lá até hoje. Porque se ninguém tirar aquela pedra, nada dá certo. E aquilo que é justamente Cristo, a pedra angular. Desta pedra, a igreja construída pelos apóstolos recebe firmeza e coesão. Recebe vários nomes: casa de Deus, na qual habita a sua família, habitação de Deus no Espírito, tabernáculo de Deus com os homens, templo santo, cidade alta ou Nova Jerusalém. Nela somos edificados aqui na terra como pedras vivas. Então são aquelas pedras ali que nós vimos na figura, são pedras vivas. Esta cidade será a esposa adornada que irá ao encontro do esposo. E para terminarmos, também considerar a simbologia da família e do matrimônio. A igreja é a nossa mãe e esposa do Cordeiro. Essa mãe e esposa é imaculada, ou seja, sem manchas, como eu disse, santa. Para ser imaculada precisa ser purificada. Ela é purificada no sangue do Cordeiro que a santifica. Ela foi, é e será purificada. Ou seja, porque Cristo não abandona os seus, não abandona a sua igreja. O Cordeiro se uniu a ela e a alimenta e presta cuidados. É uma esposa que recebe o carinho, o cuidado, o amor, o zelo, a proteção, a providência do seu esposo. Certo? Conseguiram entender isso aqui? Vamos agora para as outras partes aqui também. Essas partes parecem maiores, mas são menores também. Deixa eu só conferir quanto que é o tempo aqui. 34. Tá ok. Tá bom, tá muito bom. Um desígnio nascido no coração do Pai. A igreja é um desígnio da Santíssima Trindade, realizada progressivamente na história. Ou seja, Deus ele não cria as coisas, ele não vai revelando as coisas de uma forma assim, ele joga tudo na nossa cara. Não, ele vai jogando aos poucos. Ele vai jogando aos poucos. Por isso que existiam algumas leis que antigamente aconteciam que hoje a gente já não aceita mais. Né? Pessoas se casarem várias vezes com várias pessoas, antigamente existia. Dar carta de divórcio, porque
é justamente o que Cristo falou, por causa da dureza do coração. Ou seja, então ele precisava ser quebrado o coração para que recebesse essa revelação. Lembre-se disso, é importante a gente sempre lembrar que a história da salvação é uma história também de revelação. Cristo vai revelando-se para o seu povo. Deus vai revelando o seu povo. O Eterno Pai decidiu elevar os homens à participação da vida divina, criando-os. Criando o povo de Deus, ele decide elevar o povo de Deus, mas para elevar, ele precisa preparar esse povo. Não adianta ele jogar pessoas. Lembra daquela parábola que fala da festa, né, que foram convidados e algumas pessoas elas não eram dignas daquela festa e entraram na festa mesmo assim e foram mandadas embora? Ou seja, precisa haver uma preparação para estar na festa. Convida-os em seu filho. Então o pai convida em seu filho para que eles acolham e aceitem o convite. Como? Crendo no Filho de Deus. Quem crê em mim terá a vida eterna. São convocados na Santa Igreja. Esta família de Deus se realizou gradualmente. Olha. Aí. Aqui, ó. Gradualmente ao longo de etapas da história humana. São 5 as etapas que vive e viverá a igreja. Ou já viveu, ou vive, ou viverá a igreja. Falaremos delas ainda hoje. Aqui, ó. São 5 etapas. A gente vai falar delas abreviado aqui, depois vamos falar mais prolongado. Ela foi prefigurada, preparada, instituída, manifestada e consumada. Prefigurada desde o princípio do mundo, ou seja, antes do mundo, Deus pensou na igreja. Ela foi preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, no Antigo Testamento. Então ela foi preparada. Ela foi preparada com símbolos, com imagens, com ações. Ela foi preparada. A própria Eva é símbolo também dessa igreja. Também instituída no fim dos tempos por Jesus Cristo. Quais são os fins dos tempos? A plenitude dos tempos. Então, instituída por Jesus Cristo. Manifestada pela efusão do Espírito Santo, que é onde nós estamos vivendo, e será consumada gloriosamente no fim dos séculos. Então, essas 3 primeiras já aconteceram, né? No sentido não de tempo, mas no sentido de aconteceram lá antes na criação, depois no Antigo Testamento, depois aqui com Jesus Cristo. Agora estamos vivendo a manifestação do Espírito Santo, o tempo do Espírito Santo. Tempo, não templo. É templo também, mas é o tempo do Kairos, do Espírito Santo, que será consumada gloriosamente no fim dos séculos. Certo? Vamos lá então. Prefigurada desde a origem do tempo, ou seja, prefigurada desde o princípio do mundo. Deus quis que os homens se unissem a Ele desde o princípio. Por isso criou o mundo ordenado à igreja. Deus criou o mundo para que os homens estivessem em comunhão com a sua vida divina. Então, qual é a vocação do homem? Se unir em comunhão com a vida divina, com Deus. A igreja é o fim de todas as coisas. É na igreja que o povo se une a Deus. Até mesmo a queda dos anjos e dos homens foi permitida por Deus como ocasião e meio de ação e meio de pôr em ação toda a medida do amor que queria dar ao mundo. Então, ele poderia não ter permitido os anjos caírem, os homens caírem? Poderia, mas aí ele não manifestaria isso. Acho que seria essa conjugação mesmo. Não se manifestaria plenamente, não manifestaria o seu amor plenamente. Entendeu? Ou seja, é como se dissesse assim, ó. Deus queria provar, mostrar, revelar o seu amor. Mas ele não queria revelar 10% do amor.
Ele não queria revelar 50% do amor. Ele não queria revelar 90% do amor. Ele queria revelar 100% do seu amor. Diz São Clemente de Alexandria: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então a vontade e ato, vontade e intenção de Deus é mundo e igreja. No mundo nós encontramos a igreja e nessa igreja nós encontramos a salvação de Cristo. Segunda etapa que a igreja vive, depois de prefigurada, preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. A reunião do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e entre si. Então, a partir do momento em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e entre si, ou seja, os homens com Deus e os homens com os outros homens, começa-se o projeto da reunião do povo de Deus. Já começa ali. Então, o homem caiu, Deus já começou a estender as mãos. Deus já começou a estender as mãos para ele. É Deus que procura Adão. Homem, onde estás? É ele já procurando. Ele procurando é justamente essa ação de reunir em torno de si Adão que pecou. Lembrando que reunião é unir novamente o que já foi unido. Então nós precisamos entender e lembrar disso. Reunião é unir novamente aquilo que já foi unido. A reunião da igreja é a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Então o pecado entrando, Deus reage a esse pecado entrando, que é reunindo a sua igreja. E ele faz isso na vocação de Abraão e também na eleição de Israel como povo de Deus. Certo? Terceira etapa, instituída por Jesus Cristo. Instituída no fim dos tempos. Então o Filho realiza a salvação do Pai. A salvação de Deus dada aos homens é a motivação da missão de Jesus. Inclusive, este é seu nome. Jesus é a salvação de Deus. Jesus é Deus quem salva. Então nós já aprendemos isso, nós já lembramos isso aqui, né? Espero que vocês se lembrem disso. Vamos lá. Jesus deu início à sua igreja pregando a boa nova do advento no reino de Deus. Então ele começou pregando a boa nova. Ele foi falando, olha, virá o reino está próximo, o reino está próximo. Jesus inaugurou na terra o reino dos céus. Este reino de Cristo presente é a igreja. A manifestação do reino. Como é que se deu a manifestação do reino? A manifestação do reino de Deus acontece na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Então, acolher a palavra de Cristo, de Jesus, é acolher o reino. Praticar as obras de Jesus é praticar as obras do reino. Viver na presença de Jesus é viver no próprio reino. Ao reunir ao seu redor o pequeno rebanho, Jesus chama o povo a ser igreja. Aquele povo que se reúne em redor de Jesus, ao redor de Jesus, é a igreja. A estrutura que permanece. Jesus então dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até o pleno acabamento do reino. Esta estrutura que Cristo instituiu é a escolha dos 12. Ou seja, Cristo queria uma instituição concreta, uma estrutura. E essa estrutura foram os 12 apóstolos. Ele escolheu 12. Está escrito na Bíblia. Você que se diz sola escritura, está escrito lá. Essa estrutura que Cristo escolheu não é o seu pastor. Ele não é a estrutura da igreja que Cristo escolheu. Mas os 12 apóstolos foram escolhidos. Está escrito lá. Cristo escolheu 12. Cristo escolheu 12, não o seu pastor, que nem é apóstolo, tá bom? Que nem é discípulo, ok? Vamos lá então. A escolha dos 12 com Pedro como chefe, 12, que é uma referência às 12 tribos de Israel. São as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão, do poder e da sorte de Cristo. Ou seja,
a missão de Cristo, que é levar a boa nova, levar a salvação, né? Eles estendem essa salvação. Também o poder de Cristo, que é o próprio Espírito Santo. Participam do poder do Espírito Santo. E também da sorte, tanto na morte como na ressurreição. Então a sorte de Cristo de morrer e ressuscitar, a igreja também é chamada a participar da morte e ressurreição. E o nascimento da igreja ocorreu quando? O nascimento da igreja ocorreu, a igreja nasce no dom total de Cristo, quando Cristo se doa totalmente. Então, antecipado na instituição da Eucaristia, Cristo se dá a nós. Na Eucaristia, na Santa Ceia, como as outras pessoas dizem, né? E claro que está certo, né? Na Santa Ceia, Cristo se dá aos homens. E ele ali institui a Eucaristia, institui o sacramento mais profundo de todos. Não que os outros sacramentos não sejam profundos, mas que esse é o mais profundo porque é a própria presença do Cristo. E depois também ele se dá, no dia seguinte, na quinta-feira, ele se dá a nós. Na sexta-feira, ele se dá ao Pai por nós. E aí ele realiza isso na cruz, Cristo se dá ao Pai. Foi da chaga do lado de Cristo adormecido que a lança que abriu o lado aberto de Cristo, pela lança do soldado, nasceu o sacramento admirável de toda a igreja. Assim como Eva foi formada da costela de Adão, também adormecido, assim a igreja nasceu do coração trespassado de Cristo morto na cruz. Quando a igreja nasceu, ela não nasceu no Pentecostes, ela foi só manifestada publicamente no Pentecostes. Mas ela já existia antes, existia na prefiguração, né? Ou seja, no pensamento de Deus antes, depois na preparação, depois na instituição de Cristo. Onde é que Cristo institui a igreja? Onde é que a igreja nasce? De fato, na cruz. É na cruz que a igreja nasce. Por isso Maria está ali como virgem dolorosa, sofrendo as dores do parto da igreja. Dores que ela não sentiu por conta de Jesus, porque nem ele nem ela tinham pecado. Mas quando ela vai dar à luz a igreja de Cristo, que ela é mãe, ela sofre essas dores de parto, certo? A quarta fase da igreja, que é a igreja manifestada no Espírito Santo. A igreja manifestada no Espírito Santo. Manifestada pela efusão do Espírito Santo. Manifestação de Pentecostes. O Espírito Santo vem em Pentecostes para nunca mais ir embora e santificar a igreja continuamente. Esta é a manifestação pública da igreja, quando deu as caras para o mundo. É como ela fala assim, cheguei, mas ela já chegou há muito tempo. Ela nasceu na cruz. Convocando os gentios e hebreus à salvação, quando Pedro faz a sua primeira pregação. É Pedro, o príncipe dos apóstolos, o vigário de Cristo, que faz a primeira pregação. Tanto aos gentios quanto aos hebreus para a salvação. A igreja, sendo missionária por natureza, chama a todos. O Espírito Santo enriquece a igreja. Ele enriquece, né? Ele enriquece e guia a igreja com dons hierárquicos e carismáticos. Vamos lá então. Dons hierárquicos são a hierarquia que existe dentro da igreja. Então todo padre, todo bispo, todo cardeal e todo papa é um dom dado por Deus. É um dom dado por Deus. E esse também, também são dons carismáticos, aqueles dados por Deus, no sentido de que são dons são dons da graça, são dons que permitem conduzir o povo de Deus como Deus quer, como a igreja, como o Espírito Santo quer. A igreja guarda fielmente os preceitos de caridade, humildade e abnegação, que são esses 3 preceitos importantes dentro do Evangelho. Tem a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo
e de Deus em todos os povos. A igreja é o germe deste reino na terra. E por fim, para nós finalizarmos essa parte das fases, é bastante coisa mesmo, viu, gente? Essa igreja será consumada na glória, consumada gloriosamente no fim do século. Somente na glória celeste a igreja alcançará a sua realização, que é inacabada, que está inacabada e que acabará. Enquanto isso, a igreja avança na sua peregrinação entre perseguições do mundo e consolações de Deus. Então, o que a igreja sofre, ela sofre por causa do mundo. O que a igreja é consolada, ela é consolada por causa de Deus. Aqui é um exílio para a igreja longe do Senhor. Ou seja, nós como igreja, nós vivemos nesse exílio, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Até lá haverá grandes provações, mas no fim serão reunidos todos os justos, desde Adão até o último eleito. Se reunirão na Igreja Universal junto do Pai. Então a Igreja Universal não é aquela que fica ali na Avenida Goiás, não. A Igreja Universal é essa igreja que será reunida no fim dos tempos. E esse mistério da igreja, para nós finalizarmos e seguirmos para a próxima aula, né? Esse mistério da igreja. A igreja ao mesmo tempo visível e espiritual. Na história e além. Existem essas duas realidades, a visível e a espiritual. A igreja está na história, mas ao mesmo tempo transcende a história. Se pode ver a igreja na sua realidade visível e ao mesmo tempo pode-se ver na realidade espiritual. Ela existe tanto na realidade visível quanto na realidade espiritual. A igreja é simultaneamente sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, agrupamento visível e comunidade espiritual. Tá vendo que aqui são sempre duas partes? Visível e invisível. Visível e invisível. Ó, sociedade dotada de órgãos hierárquicos. Você vê os bispos, você vê o Papa, né? E o corpo místico de Cristo, o qual você não vê, mas ele existe. Também agrupamento visível e uma comunidade espiritual. Igreja terrestre, igreja ornada com os bens celestes. Vamos só aqui, ou seja, sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico. Ou seja, tem o corpo visível e organizado, mas também o corpo místico. Certo? É aquilo que eu falei aqui, ou seja, todos os fiéis que se reúnem na comunidade e os que estão no céu unidos em oração, que nós não vemos mais. E também terrestre e ornada com os bens celestes, ou seja, cá na terra ou lá no céu, com todos os seus bens herdados de Cristo. Há um duplo elemento humano e divino, é simultaneamente humana e divina, assim como o seu noivo, Jesus Cristo. Então, se Cristo é humano e divino simultaneamente, nós também, a igreja é simultaneamente humana e divina, presente no mundo, porém peregrina. O que nela é humano deve se ordenar ao divino. O que nela é visível deve se ordenar ao invisível. O que nela é ação deve se ordenar à contemplação. O que nela é presente deve se ordenar à cidade futura que buscamos. Eu quero que você faça uma coisa também. Pega essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, dá um print aí e você vai rezar isso. É muito importante para nós crescermos espiritualmente. Continuando aqui, ó. Então, já falei, não vou ficar parando aqui, porque a nossa aula tá longa já. São 54 minutos aqui já. E ainda tem mais dois tópicos aqui para nós falarmos. A igreja é mistério da união dos homens com Deus. Recapitular tudo nele. O que significa recapitular? Na igreja que Cristo realiza é na igreja que Cristo realiza o seu próprio mistério, como a meta do desígnio de Deus, que é recapitular nele. O que é recapitular? É reduzir ao mais importante, recordar ou voltar a lembrar. Então é na igreja que Jesus realiza a sua missão de relembrar os homens do que é mais importante. Por isso existe a pregação da palavra e da Eucaristia. Isso é o mais importante. É um grande mistério a união esponsal de Cristo com a igreja. A igreja é como a esposa e mãe, que lembra os seus filhos daquilo que são as ordens do chefe da casa.
É como se um chefe da casa existisse e tem a mãe. O chefe dá a ordem e a mãe fica, seu pai não gosta disso. Olha, o pai não gosta disso. E assim, e a igreja vai vivendo como mãe nossa. A caridade une tudo em Cristo. A comunhão com Deus e os homens na igreja ocorre pela caridade que não passa no mundo que passa. A estrutura da igreja está ordenada para a santidade dos membros de Cristo. A estrutura da igreja está ordenada para a santidade dos membros de Cristo. Então, tudo se ordena para que os membros de Cristo sejam santificados. É a resposta do amor da esposa amada pelo seu esposo. Então, a esposa que está recebendo tantos presentes, dons, graças do esposo, ela retribui também com amor. É uma resposta também de amor. A dimensão mariana da igreja precede a dimensão petrina. O que é a dimensão mariana, dimensão petrina? Dimensão mariana, ou seja, que vem de Maria, é se unir a Cristo e gerar o Cristo. O que Maria fez? Ela se uniu ao Espírito Santo e gerou o Filho de Deus. E a dimensão petrina é comandar os povos e levá-la a Deus. Então, a dimensão mariana quer se unir a Cristo, porque se ela não se unir a Cristo e não gerar o Cristo, ela não está cumprindo o papel de comandar, ela não poderá comandar os povos e levá-los a Deus. Entendeu? Ela só pode se ela estiver unida a Deus. E o último tópico, agora para nós encerrarmos, falar um pouquinho dos sacramentos, mas nós falaremos mais para frente muito mais sobre sacramentos. O que é e quais são os sacramentos? A palavra grega mysterium foi traduzida em latim por dois termos, mysterium e sacramento. Sacramentum exprime o sinal visível da realidade oculta da salvação, indicado pelo termo mistério. Então, é um sinal visível da graça invisível. Repete comigo. Sinal visível da graça invisível. Você não pausa aí e volta para você lembrar isso. Sinal visível da graça invisível. Sacramento é sinal visível da graça invisível. O próprio Cristo é o mistério da salvação e não há outro mistério senão Cristo. A humanidade santa e santificadora de Cristo é o sacramento da salvação e se manifestam e atuam nos sacramentos da igreja. Os 7 sacramentos são os sinais e instrumentos pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo na igreja. E a igreja, por sua vez, comunica a graça invisível. Então, o Espírito Santo que derrama sobre a cabeça, o corpo, a cabeça da igreja, né, que é o Cristo, essa cabeça ela é derramada também, o óleo, a unção, sobre o corpo também, o corpo de Cristo. 3 sacramentos de batismo, 3 sacramentos de iniciação. Batismo, confirmação e Eucaristia. A gente vai falar rapidão, porque a gente vai falar pausadamente depois sobre cada um deles. São 3 sacramentos de iniciação, batismo, confirmação e Eucaristia, 2 sacramentos de serviço, matrimônio e ordem, e 2 sacramentos de cura, reconciliação e unção dos enfermos. A finalidade da igreja é ser sacramento. A igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal, um instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. É esse sinal de que o povo pode se unir a Deus. Ser sacramento da união íntima do homem com Deus é a primeira finalidade de Cristo. Reunir os homens de toda a nação, raça, povo e língua. Então, nada mais é do que evangelizar. Ou seja, sempre convocar aqueles que estão de fora. E para finalizar, a igreja é instrumento de Cristo. A igreja é instrumento de Cristo sendo sacramento. É pela igreja que o Cristo manifesta e atualiza o mistério do amor de Deus pelos homens. Então esse amor de Deus pelos homens se manifesta na igreja e ele é atualizado também na igreja. A igreja é o projeto visível do amor de Deus para com a humanidade. É na igreja que Cristo quer que toda a humanidade se forme um só povo de Deus, se una num só corpo de Cristo e se edifique num só templo do Espírito Santo. Então nós somos chamados na igreja a sermos povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, tudo por Jesus e nada sem Maria.
Que alegria ter dado essa aula para você. Espero que tenha saído todo o áudio aqui. Espero que tenha sido tudo bem com você durante essa semana. Espero que você tenha entendido também. Que a graça de Deus possa inundar os nossos corações e nós possamos nos convencer de que Cristo é a porta da igreja e que nós precisamos entrar nesta igreja através dessa porta, que é o Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana para você e até semana que vem. Sejamos selados na proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.